Sejam bem-vindos a mais um novo podcast. O Mário Schwartzman, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, morreu. E é sobre isso que nós vamos falar, É sobre isso que nós vamos falar nesse podcast. Porque, por incrível que pareça, não sei porquê, essa morte ela me afetou um pouco. Eu realmente senti o baque dessa morte, porque eu não sei, porque eu lembro que quando eu vi a entrevista dele no A Deriva, eu resolvi ver os vídeos dele. Eu vi a entrevista inteira, eu fiquei que nem todo mundo, cara engraçado, fala umas coisas meio sem noção, mas eu resolvi olhar os outros vídeos dele e eu resolvi olhar os primeiros para ver se ele sempre foi maluco assim, ele foi piorando com o tempo. E deu pra ver que apesar dele ser sempre assim, ele era um cara um pouco mais equilibrado. E ele falava algumas coisas interessantes até, que casou muito com o momento que eu estava passando na minha vida, com algumas reflexões. E eu ouvi aquilo e eu pensei, caralho, esse cara ele até que fala algumas coisas interessantes. Mas ficou por isso mesmo. Aí eu lembro que eu vi esse primeiro vídeo dele, porque eu tinha pesquisado um vídeo dele, e aí eu tinha visto lá só pra ver qual era a última coisa que ele tinha postado depois daquela entrevista enorme com o Petri. E eu vi o vídeo um pouco e parei de ver, e depois eu vi uma live que ele tinha feito, eu vi na hora que ela tinha sido postada. Tô cego, não sei o que, eu falei, caralho. E daí eu fui olhar o negócio e dava pra ver que ele realmente estava com uma visão turva, uma visão perdida, de quem não sabia direito o que estava fazendo, tipo, a visão de uma pessoa que realmente está cega e tem aquele olhar meio vazio, tipo, ela não consegue focar em nada, dá pra ver que a pessoa ela realmente ela não está conseguindo enxergar. Dito isso, eu fui e eu vi essa live inteira e deu pra ver que ele estava meio transtornado, deu pra ver que ele estava mal. Mas eu realmente não esperava que ele estivesse tão mal assim. E foi muito, pra mim, eu acho que impactou um pouco, porque eu realmente resolvi não necessariamente levar o cara a sério, mas dar uma atenção pro cara, mesmo nesses momentos de loucura. Eu realmente fui atrás do conteúdo dele, isso um pouco antes dele morrer. Então, sei lá, eu fiquei meio que... É foda. É aquele mesmo sentimento clichê, mas que não deixa de ser verdadeiro, que é, caralho, o cara tava aqui, parecia que tava tudo bem, da forma dele, mas ele parecia bem, e então ele morre. E sei lá, isso não me impactou, mas deu aquele uau, caralho. E isso me lembrou porque uma grande parte dele tá tão bitolado assim, porque aparentemente ele sempre foi um cara meio bitolado, mas antes ele era um cara meio bitolado, mas que conseguia levar. E o que piorou muito a loucura dele foi essa merda de pandemia, vacina, todos os governos do mundo, um fazendo decisões piores do que o outro, todas essas teorias de conspiração, que algumas realmente são estapafúrdias, mas outras nem tanto, e essa dificuldade cada vez maior em realmente saber o que é confiável e o que não é. Você no fundo sabe que a narrativa oficial ela não é confiável, você sabe no fundo que não dá para confiar tudo que o mainstream manda você confiar, vamos dizer assim, a mídia manda você confiar, mas qual é o outro caminho? E é aí que começa o perigo, porque a gente não foi educado para saber buscar o conhecimento por conta própria e saber lidar com esse conhecimento, saber buscar o conhecimento, saber filtrar esse conhecimento.
Então as pessoas elas precisam ter uma narrativa oficial, elas precisam, senão elas começam a pirar. Ou pior, elas caem em uma outra narrativa para seguir, que não é oficial, mas elas seguem aquilo cegamente, ao invés de elas desenvolverem um filtro e falarem, não, isso aqui é oficial, mas realmente faz sentido. Isso não, isso aqui não é oficial, eu tenho uma outra fonte que não é oficial, mas eu cheguei à conclusão que ela realmente é a melhor fonte. Eu estou observando que ela está mais conectada com a realidade. A maioria das pessoas não consegue fazer isso. E é por isso, eu acho que muita gente hoje tá nessa ainda, entendeu? As mesmas pessoas que 3, 4 anos atrás eram absolutamente contra qualquer tipo de autoritarismo, são pessoas que estão tomando medidas autoritárias que fariam Stalin e Hitler sentir orgulho, entendeu? E dito isso, eu lembrei que quando eu trabalhava, sempre tinha uma senhora que ia visitar o serviço e ela ia bem antes de eu começar. Ela ia... Esse barulho que eu tô pegando água. Ela ia... Ela ia visitar a galera lá e ela fazia isso muito antes de eu começar a trabalhar lá. Muito antes de eu começar a trabalhar lá, ela já fazia isso. E quando eu comecei em 2019, que eu tinha começado a entrar nesse serviço, ela continuou indo lá. E veio a pandemia. E com a pandemia, eles não podiam mais trabalhar. A maioria dos caras que trabalhavam lá comigo no administrativo, que eram os caras que ela estava acostumada a ver, tipo, ela ficava indo ver eles, acho que fazia uns 8 anos que ela ia lá visitar os caras. Ela não tinha nenhum vínculo, mas ela ia visitar eles, ela gostava de ir e eles aceitavam, eles gostavam dela, tipo, eles não expulsavam ela. Acabaram fazendo amizade com ela. Ela era uma mulher meio... Ela não tinha a sanidade completa. Ela não tinha a cabeça no lugar. Você percebia que ela tinha um problema, mas eu acho que ela conseguia controlar com medicação e saindo socializar na cidade. Porque querendo ou não, socializar é uma coisa saudável. Se você é uma pessoa mentalmente saudável e você fica sem socializar, você já fica com a tua mente um pouco degradada. Se você já tem a mente meio degradada, por qualquer doença que seja, qualquer trauma, socializar segura a doença de... Eu tenho essa impressão, que socializar ela segura um pouco para a doença não avançar muito rápido, junto com os remédios. E ela fez isso, né? Ela começou a... Ela chegou a pandemia e daí ela ficou naquela, vai ser por um tempo, ninguém mais vai poder ir e tudo mais. Aí ela não podia visitar os caras. Só que o negócio começou a se estender e o emprego continuou sendo remoto. Então toda vez que ela já não podia ir muito lá, porque no começo estava sempre fechado, só eu que ia, mas daí o prédio ficava fechado. Só ficava lá dentro. E quando começou a reabrir, eles não iam todo dia, porque eles eram de outra cidade. Então eles iam uma vez por semana, no máximo 2. E ela começou a aparecer lá, às vezes estava aberto, mas eles não estavam lá. Geralmente eles não estavam mais lá. E ela começou a encontrar eles, assim, foi uma quebra, que ela começou a encontrar eles, reduziu muito o ritmo dela encontrar eles, porque ela via eles quase todo dia. E não deu muito tempo, ela começou a voltar, eu acho que ela tinha esquizofrenia, não sei. E ela começou a voltar a ter esses problemas, ela começou a parar de tomar remédio, porque essas pessoas, se não tem alguém... Porque por mais que a pessoa tome o remédio, ela não está normal. Ela está menos pior. Ela está normal na medida do possível, mas ela não tem muita noção da realidade. Ela só está controlada. Ela só não está acreditando
que todo mundo está conspirando contra ela. Só que ela não fica 100% racional. Se não tiver alguém fazendo companhia e realmente falando para a pessoa tomar os remédios, não sei o que, a pessoa não vai tomar. Acho que ela vai parar inevitavelmente, porque por mais que a pessoa tomando o remédio ela pare de ter delírios, isso não vai fazer o cérebro dela funcionar normal, eu acho. Eu não sei, eu conversei com ela várias vezes, enquanto ela estava medicada, eu conversei com ela medicada, e depois eu conversei com ela quando ela não estava mais medicada. E conversando com ela medicada, você via que ela estava mais calma, e ela conversava normal. Você sentia assim, você conseguia conversar com ela, você via que ela estava normal, mas ao mesmo tempo faltava alguma coisa. Faltava um pingo de razão, eu não sei explicar. Você conversava com a pessoa, ela respondia, mas você não conseguia ir muito longe, entendeu? Eu não sei explicar. Você conversava do cotidiano, a pessoa respondia normal, mas era isso, entendeu? Não passava muito. E quando não medicada, também ficava meio que por isso. Só que quando não estava medicada, ela começava a falar que tinha gente, se você desse abertura, desse brecha, ela começava a falar que tinha gente perseguindo ela, que eles estavam atrás dela e não sei o que. E medicada ela não falava nada disso, ela não falava essas coisas. Ela só respondia as coisas normais do cotidiano, mas não passava muito disso. Mas era uma pessoa que, assim, dava para ter uma conversa quase 100% normal. Quase. Não muito diferente desse Mário, por exemplo. Você via que era um cara que dava para conversar com ele. Você vê que ele tinha alguma coisa errada na cabeça dele. Deu para ver nessa entrevista. Ou seja, é uma pessoa que você conseguia conversar, mas ela não consegue sair dela. Ela não consegue ver outro ponto de vista. Ela só tem a visão dela e não tem como mudar isso. Por mais que você tente, a pessoa sempre vai cair na mesma narrativa, sempre. Eu tinha uma avó que era assim, eu não sei que programa que ela tinha, mas ela tinha um programa que ela sempre voltava dos mesmos assuntos, nas mesmas histórias, e não é aquele velho, que tem velho que ele conta as mesmas histórias por saudosismo, por nostalgia, mas porque sei lá, a vida dele hoje está uma mesmice, ele não tem mais grandes aventuras, então ele quer contar as antigas. Mas é diferente da pessoa que ela conta a mesma coisa, sei lá, às vezes 2, 3 vezes no mesmo dia. Ou sei lá, a pessoa te liga segunda para falar disso e tá te ligando terça para falar exatamente a mesma coisa, entendeu? É isso que eu tô falando. Mas ela nem isso era muito. Só que chegou a pandemia, ela ficou sozinha, ela começou a parar de tomar os remédios e mudou completamente, ficou muito mais degradada. E deu para ver que o isolamento deu um empurrão para a pessoa ficar, deu aquele empurrão final que faltava para quem já está na beira do precipício. Que no caso dela, ela já estava. Agora eu nem sei como ela está. Eu espero que ela esteja bem, mas eu não sei porque eu saí do serviço. Mas enquanto eu estava lá, nos últimos tempos, fazia muito tempo que ela não aparecia. E querendo ou não, quando ela aparecia e não eram os dois, às vezes ela ficava conversando comigo, às vezes ela ficava conversando com quem estava lá, mas não era a mesma coisa. Não tinha aquela intimidade. Eu não sei como é que ela tinha criado aquela intimidade com eles, mas tinha dado. Eles já estavam mais acostumados com ela. Eu já não estava tanto, quem estava lá já não estava tanto, não sabia conversar direito, não conversava muito por causa disso. E eu acho que isso também fez ela ir um pouco menos. E isso aliado às pessoas que ela sempre gostava de ver lá. E antes da pandemia, quando eu comecei a trabalhar lá, geralmente era bastante gente. Às vezes eram só 2, mas às vezes apareciam mais pessoas e todo mundo se reunia lá. E ela ficava junto, então era uma interação social legal. Coisa que hoje
tá muito mais difícil ter interação social no serviço. E isso deu um empurrão final para ela parar de tomar os remédios, porque acho que não tinha ninguém. Geralmente era um deles que estava sempre incentivando ela a continuar tomando. E daí, quando veio esse gap, que ela ficou muito tempo sem visitar eles, porque estava todo mundo meio isolado, ela começou a ter esses problemas e daí ficou difícil. Ela não queria mais tomar os remédios. E daí a esquizofrenia, né? Ah, tem gente me perseguindo, não sei o quê. Mas por que eu estou falando disso? O Mário não é muito diferente dela. Talvez ele seja até um pouco mais maluco do que ela, mas eu percebi que ele já era, antes da pandemia, aquela pessoa que tinha aquele porque eles estão isso, porque eles estão conspirando, porque só Deus a salvação, no caso dele era Deus a salvação, só que ele fazia isso de uma forma muito maníaca e não de uma forma racional. Ele não conseguia explicar o ponto dele e por não explicar o ponto dele ele ficava estressado, o que não melhorava a situação, porque é aí que você não vai conseguir convencer a pessoa que tem um ponto diferente do seu. Não é estressado que você vai fazer isso. Mas no começo, pelo menos dos primeiros vídeos que eu vi dele, ele era um cara mais... ele era mais equilibrado, ele falava algumas coisas interessantes, meio confusas, mas interessantes. Não é algo que você vai falar e falar, caralho, ele tem razão, mas pelo menos é uma coisa que você vai ouvir e você vai pensar consigo mesmo. Olha, tem muita coisa que dá para aproveitar, até que faz sentido. Que nem o primeiro vídeo dele, ele fala sobre relação de pais e filhos, que ele fala lá, o primeiro vídeo dele, da relação de pais e filhos, e isso realmente me ajudou um pouco. E eu realmente falei, caralho, ele tá certo. Então ele não era um cara completamente errado, ele tinha um ponto de vista interessante. Só que o problema é que essas pessoas, elas que já têm essa mentalidade arisca de nós contra eles, quando chegou essa pandemia, onde realmente começou a ter um certo conluio de pessoas que basicamente começaram a lucrar muito com isso. Você vai ver, por exemplo, Bezos, você vai ver, por exemplo, como é que é o nome agora? Tem o Jeff Bezos, tem esqueci o nome do cara agora, tava na ponta da língua. O cara da Tesla, esqueci o nome desse arrombado. Mas você vai ver essas pessoas ganhando muito dinheiro em favor da quarentena e das medidas restritivas. Você vai ver o cidadão comum ficando mais pobre. Você vai ver medidas cada vez mais autoritárias, como em alguns lugares você sendo multado por não andar de máscara na rua, por exemplo. Você vai percebendo que parece que o mundo está ficando mais opressor, mais autoritário. Só que o cara que ele é meio maluco, ele já estava acostumado a ter esse discurso antes disso acontecer. Ele vai ficar mais puto ainda, porque ele vai sentir essa opressão. Ele vai falar, porra, mas tá errado o que está acontecendo. Aí ele vai falar, ele não vai saber explicar isso. E isso vai piorar, vai piorando a saúde mental do sujeito. Que foi o que eu percebi que aconteceu com muita gente. E daí volta naquela questão que não ter... Hoje não tem mais... Parece que não tem mais uma base para você confiar. Uma base sólida, racional. Porque tem a mídia mainstream, que todo mundo sabe que é comprado, que não vai falar a verdade. Mas e aí? Qual que é o contraponto? Não tem um contraponto oficial. E aí é muito fácil você se perder. Até gente racional, que não tem problema, se perde. Eu estou me sentindo meio maluco só de estar falando essas coisas desse jeito. Porque é muito difícil você conseguir ir contra a maré quando você não tem nada para se segurar. E é nessa que você acaba se fudendo. E se a pessoa já tem
algum problema, aí piora tudo. Ele morreu porque ele não foi tratar, ele teve uma crise de diabetes e ele não foi tratar isso. Eu acho que se fosse em 2019, 2018, ele começasse a ter essa crise, eu acho que ele ia tratar. Ele não ia ficar nessa de eu não vou tratar, Deus vai me curar ou Deus vai me punir. Eu acho que ele não ia ficar nessa. Eu acho que o que fez, mesmo ele sendo louco do jeito que ele era, eu acho que ele ia se tratar. Eu acho que o que fez ele não querer se tratar foi toda essa putaria que está acontecendo, que você não sabe mais o que é ciência, você não sabe mais o que é mentira, você não sabe mais se algo realmente te beneficia, você não sabe mais se algo realmente é maléfico. As pessoas que são cientistas ou são médicos que falam o contrário da narrativa, elas são censuradas, abertamente censuradas. Parece que tem uma mulher no Twitter que ela foi censurada quando ela falou quando ela comprovou que o filho dela tinha sido morto por conta da vacina. Ou seja, abertamente a mídia e as grandes redes sociais, elas demonstram serem autoritárias, elas demonstram terem uma narrativa e quererem forçar todo mundo a seguir, e você começa a ficar sem um ponto de equilíbrio, sem uma base. E é muito fácil, se a pessoa tiver um psicológico fraco, ela cair nisso e acreditar que toda ciência é errada, que nenhum método mais funciona, porque é muito fácil você desacreditar toda a ciência. Por quê? Algumas pessoas usam a ciência como arma narrativa e biológica. E eu acho que esse exemplo dele é um exemplo muito eficaz. Muito eficaz não, muito interessante de como não a pandemia em si, mas o que fizeram em cima dessa pandemia e a forma como trataram isso e a forma como fizeram terror psicológico nas pessoas. Isso, a morte dele, eu acho que é um exemplo do que as pessoas que têm um psicológico mais fraco sofreram, estão sofrendo e vão sofrer por causa disso. Porque o terror psicológico funciona exatamente nessas pessoas. Porque elas são fracas e são suscetíveis. Elas não têm um eu muito forte. Então qualquer narrativa, por mais que seja contrária, é uma coisa que afeta ela. E, por exemplo, eu vim para a praia, estava aqui agora na praia, em tese você vai na praia, você quer relaxar, você quer esquecer um pouco dos problemas. Estava um carro da prefeitura passando, use máscara até no meio da rua, porque o vírus não foi embora, não sei o que. Ou seja, é um terror psicológico que vai minando a sua racionalidade, por que não? Eu acho que ele é um exemplo claro de como isso está degradando a mente das pessoas. E é claro que vai começar a degradar a mente de quem já tinha naturalmente uma mente meio degradada, meio fraca. Mas eu acho que já degradou a mente de muita gente antes dele, muita gente que em tese teria um psicológico até mais saudável. Diz que tem muita gente que desenvolveu alcoolismo nessa pandemia, teve muita gente que desenvolveu depressão, teve muita gente que desenvolveu ou cometeu suicídio e desenvolveu pensamentos suicidas ou cometeu suicídio e sei lá. Eu só falo isso tudo porque até zoaram ele, tipo, o Petri matou o Mário, porque ele deu a entrevista pro Petri. O Petri acabou zoando ele, porque ele não conseguiu falar claramente as ideias dele. E ele foi zoado pela galera, e daí isso daí talvez tenha sido sim o estopim, mas eu acho que não. Indiretamente, realmente o que matou ele foi esse terror psicológico
generalizado. Eu acho que foi isso que matou ele e muita gente. É que é um dano silencioso. É muito fácil falar, tantos morreram de Covid, tantos morreram de, sei lá, complicações, comorbidades, mas e a quantidade de pessoas que perderam emprego, e a quantidade de pessoas que perderam a esperança de viver, as pessoas que se mataram porque não souberam lidar com esse isolamento, a quantidade de doenças mentais que a maioria das pessoas provavelmente vai começar a desenvolver por causa dessa situação e desse terror psicológico constante. É um dano silencioso que ninguém fala. Só que eu acho que esse episódio do Mario foi uma das formas, foi foi um primeiro pipoco, entendeu? Como se fosse uma panela, não tipo uma panela com pipoca sendo fritada, com óleo quente. Todas essas medidas restritivas, esse terror psicológico, esses lockdowns, essas máscaras, esse isolamento, todo mundo se julgando por simplesmente querer fazer uma coisa que é fundamental de qualquer ser humano, que é socializar, é sair, é respirar, é ter liberdade de ir e vir nos lugares, de escolher o que pode e não colocar no próprio corpo. As pessoas estão se sentindo violadas, por mais que o consciente delas não concorde com isso, acho que o subconsciente da maioria das pessoas está sendo desmoralizado, as pessoas estão cada vez mais desmoralizadas de suas crenças, e eu acho que o Mario foi só um pipoco, sabe quando você está fritando pipoca ele começa pá. Ele foi o primeiro pipoco. Se eu pudesse fazer uma previsão, eu acho que vai pipocar muito mais maluco se as coisas não melhorarem em 1 ou 2 anos, o que eu sinceramente estou começando a duvidar que melhore. Eu acho que logo vai começar um pipoco muito grande de gente espirocando a cabeça. E fica a dúvida, se não fosse todo esse terror psicológico, toda essa dúvida, toda essa mudança de narrativa que acontece toda hora, uma hora lockdown funciona, outra hora não funciona, outra hora máscara funciona, outra hora não funciona, outra hora assintomáticos não transmitem, outra hora todos transmitem, outra hora as variantes não são letais, outra hora elas são muito letais, cuidado. Se não fosse todo esse terror psicológico, será mesmo que por mais maluco que ele fosse, ele ia se recusar a ter tratamento médico? Será que se o mundo não estivesse nesse estado constante de terror psicológico, será que ele não ia simplesmente se tratar? Por mais maluco que ele fosse, eu não sei. Eu não sei se ele seria tão doido assim, a ponto de recusar tratamento. Porque se ele era diabético, ele provavelmente já tinha esse problema antes. Provavelmente ele já teve alguma crise antes, provavelmente ele já teve que se tratar antes. Mas eu não sei, fica a pergunta em aberto. Se não fosse todo esse terror psicológico que fez, talvez até propositalmente, as pessoas perderem a fé na ciência e na medicina, será que ele ia ter morrido? Será que ele não ia ter buscado tratamento? Não sei, mas fica a dúvida no ar. His head was found
gentlemen.